Olá, nós vamos dar início então à nossa aula de alterações cromossômicas e a parte da genética que fica responsável por estudar os cromossomos é a citogenética. E para isso, o que a gente deve fazer inicialmente é pegar um pedaço de tecido e induzi-lo a entrar no processo de divisão celular mitótica, né? Por quê? Porque exatamente durante a metáfase, que é uma das fases da divisão celular, em que a gente consegue visualizar melhor os cromossomos individualmente. Então, é exatamente por isso que a gente vai induzir o tecido a entrar em mitose e vamos paralisar essa divisão celular nas células durante a metáfase. Vamos colocar essas células em uma solução hipotônica para que ela fique um pouco inchada, né? Imagina uma bexiga de festa, por exemplo, que a gente enche de água, tá? E aí a gente vai adicionar essas células ao fixador e depois a gente vai pingar um pouco dessas células em uma lâmina. E a partir do momento que a gota ela encontra a lâmina, essas células elas vão se romper e os cromossomos vão se espalhar. E aí a gente consegue fazer a análise e o estudo desses cromossomos com o uso de um microscópio. Quando a gente olha no microscópio, a imagem que a gente vê é igual a essa que está aqui à esquerda, né? Então, a gente consegue fazer, então, a análise dos cromossomos através de um cariótipo, que é o conjunto cromossômico de uma espécie. E, caso a gente faça a ordenação desses cromossomos, ó, de acordo com uma classificação padrão, que é classificá-los de acordo com o tamanho, ó, de maior para menor, a gente está constituindo um ideograma. E o que a gente tem aqui na tela é o ideograma humano, que a gente pode visualizar, ó, os 22 pares de cromossomos autossômicos e aqui ao lado os pares possíveis dos cromossomos sexuais. XX no caso de mulheres e XY no caso de homens. Esses aqui são os tipos de cromossomos que a gente consegue encontrar na nossa espécie humana, tá? Esse aqui é chamado de metacêntrico, como esse cromossomo 1, por exemplo, tá? Esse aqui é o cromossomo submetacêntrico e em terceiro a gente tem o cromossomo acrocêntrico. E o que diferencia esses cromossomos entre si? Isso é diferenciado de acordo com a posição do centrômero. Aqui nos cromossomos metacêntrico, por exemplo, o centrômero está posicionado exatamente no meio desse cromossomo. E a gente tem a formação de pares de cromossomos muito parecidos entre si em relação ao seu tamanho. Agora, no submetacêntrico, esse centrômero está deslocado um pouquinho para cima e a gente consegue visualizar perfeitamente cromossomos, né, que a gente chama de braços curtos e braços longos, que se diferenciam em si em relação ao seu tamanho. O braço curto é conhecido como braço P e o braço longo é conhecido como braço Q. Aqui no cromossomo acrocêntrico, a gente tem também o deslocamento desse centrômero, de forma que o braço curto, ele realmente é muito curto em relação ao braço longo. E além disso, a gente observa uma constrição secundária desse braço curto e a formação dessas estruturas aqui na extremidade, conhecida como satélites. Nossa espécie, né, seres humanos, a gente possui dimorfismo sexual e o nosso sistema de diferenciação, de determinação sexual é do tipo XY. Ou seja, as mulheres, elas possuem 44 cromossomos autossômicos, então nós temos 22 pares de cromossômicos autossômicos, do 1 ao 22, e a gente ainda tem um par de cromossomo sexual, que é o XX. Enquanto que os homens, eles também têm 44 cromossomos autossômicos, de 1 a 22, né? Eles têm 22 pares também de cromossomos autossômicos, enquanto que o seu cromossomo sexual, né, eles se diferenciam entre si. Eles têm um par XY e não XX como nós, mulheres. Nessa imagem aqui, ó, nós estamos analisando esses cromossomos sexuais. Aqui, ó, é o cromossomo X e aqui é o cromossomo Y. Essa região aqui, ó, é um zoom que ele está fazendo dessa extremidade do cromossomo X e aqui é um zoom dessa extremidade do cromossomo Y, para mostrar que tanto o cromossomo X quanto o cromossomo Y, eles possuem genes específicos, tá? Então,
tem cromossomos que estão no X, que são exclusivos do X, e tem cromossomos que estão no Y, que a gente só encontra no cromossomo Y. Só que eles possuem umas regiões, como aqui, ó, par 2 e essa região, ó, par 1, que são regiões homólogas entre si. Então, eles não são completamente homólogos, mas eles possuem regiões de homologia que são importantes, inclusive, para o pareamento desses cromossomos durante a divisão celular. As mulheres, como elas só possuem, né, a possibilidade de passar o cromossomo do tipo X sexual para os seus gametas, ela é conhecida como sexo homogamético. Por quê? Porque ela só consegue fazer um único tipo de gameta carregando um único tipo de cromossomo sexual. Como as fêmeas são XX, todos os seus gametas só vão carregar esse tipo de cromossomo sexual. Enquanto que os homens são conhecidos como sexo heterogamético da nossa espécie. Por quê? Eles possuem dois cromossomos sexuais diferentes, o X e o Y. Então, metade de seus gametas carregam o cromossomo X, enquanto a outra metade carrega o cromossomo Y. Então, na nossa espécie, quem determina o sexo são os homens, porque os óvulos só possuem cromossomo X, enquanto que os espermatozoides, parte vão carregar o X e a outra parte vai carregar o cromossomo sexual do tipo Y. E quando a gente analisa esses cromossomos sexuais, eles realmente diferem entre si em relação à sua estrutura. Como eu mostrei numa imagem anterior, somente em algumas regiões, ó, que eles possuem genes comuns, né? Então, por isso que é uma região conhecida como região pseudoautossômica, né? Pseudoautossômica, por isso par 1 e par 2 da imagem anterior, né? E aqui na sua grande maioria, né, a gente possui genes que são diferentes entre si. No cromossomo X, a gente possui genes que não estão relacionados à feminização. São genes, portanto, importantes tanto para a mulher quanto para a fêmea. Tanto é que nenhum organismo sobrevive se não houver pelo menos um cromossomo X. Tá? Então, ninguém sobrevive só com o cromossomo Y. O cromossomo Y, por sua vez, possui genes importantes para a masculinização, tá? E quando a gente compara, ó, esses dois cromossomos, aqui a gente tem o cromossomo Y e aqui a gente tem o cromossomo X, eles realmente se diferem muito em relação à sua estrutura. Então, como eu disse, no cromossomo Y, a gente tem genes importantes para a masculinização, como o gene SRY, que determina a masculinidade. Então, a mulher, ela é uma mulher não porque possui dois cromossomos X, é porque ela não possui o cromossomo Y. E o que faz os homens serem homens é a presença do cromossomo Y. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a localização do cromossomo Y desse gene SRY. E nessa imagem aqui à esquerda, o que eu estou mostrando para vocês é como o cromossomo Y evoluiu ao longo do tempo e como ele foi reduzindo em relação ao seu tamanho, né? E, de fato, a gente teve uma degeneração do Y ao longo do tempo. E no cromossomo Y, então, ficaram realmente genes importantes para a determinação dos traços masculinos. Se a gente pensa, então, em seres humanos, quando a gente analisa homens e mulheres, eles diferem em relação à quantidade do X. Enquanto as mulheres possuem dois cromossomos X, os homens possuem um cromossomo X apenas. E como eu disse anteriormente, no X nós possuímos genes que são importantes tanto para homens e para mulheres e não estão relacionados à feminização. Então, se a gente pensa em termos de quantidade do cromossomo X, deveria existir uma diferença em relação à quantidade dos produtos desses genes quando a gente compara homens e mulheres. Ou seja, as mulheres teriam o dobro da quantidade dos produtos gênicos do cromossomo X em relação aos homens. Mas isso não existe, porque na nossa espécie nós temos um mecanismo de compensação de dose. Como que isso funciona para a nossa espécie? Então vamos lá. Aqui eu tenho um óvulo fertilizado que vai dar origem a uma mulher e, portanto, possui dois cromossomos sexuais do tipo X. O cromossomo sexual X preto, ele está representando o cromossomo X de origem paterna, enquanto o laranja, ele está representando o de origem materna.
Esse óvulo fertilizado, ele vai conseguir, né, realizar as suas mitoses e já lá na terceira semana, com poucas mitoses, a gente precisa inativar um desses cromossomos X. Então, nosso sistema de compensamento de dose dos genes que estão presentes no cromossomo X, na nossa espécie, as fêmeas, elas inativam um cromossomo X. E como é que é essa inativação do X? Eu vou inativar o que eu recebi do pai ou eu vou inativar o que eu recebi da mãe? Essa inativação ela é aleatória. Então, existem algumas células em que o X inativado é o da minha mãe e o do pai está sendo expresso. E existem células em que o da mãe é que está sendo expresso e do pai foi inativado. Então, qual X será inativado é aleatório. Mas uma vez que essa escolha foi feita, todas as mitoses seguintes vão inativar o mesmo X. Então, se aqui a inativação foi do X materno, a partir do momento em que essas células aqui sofrerem mitose, o da mãe sempre será inativado e o do pai será expresso. E isso acontece para essa outra célula aqui. Se o da mãe é que está sendo expresso e o do pai inativado, todas as mitoses subsequentes vão fazer com que o X materno seja expresso e o do pai inativado. Então, quando a gente pensa em uma mulher, essa mulher ela é um mosaico de expressão dos cromossomos X, porque existe uma população de células em que o X materno está sendo expresso e uma outra população de células nessa mesma mulher é que o X do pai está sendo expresso. Só que a gente não possui nenhuma característica fenotípica que mostre esse tipo de inativação do nosso corpo. Mas a gente possui uma alteração que é chamada de displasia ectodérmica hipohidrótica, que a gente consegue visualizar essa inativação dos cromossomos X. Por quê? Existe um gene relacionado à presença de glândulas sudoríparas, por exemplo, que está ligado ao cromossomo X. Então, dependendo se a mulher é uma heterozigota, por exemplo, e você tem uma diferença em relação aos alelos do X que ela recebeu da mãe, do X que ela recebeu do pai, vai existir, por exemplo, uma população de células em que o X está sendo expresso e que essa pele ela é ausente em relação às glândulas sudoríparas, em relação a uma outra população de células logo ao lado, que é a outro X que está sendo expresso, e a gente tem a presença de glândulas sudoríparas, né? Só que é uma característica fenotípica muito discreta, que a gente não consegue perceber isso a olho nu. Então, as mulheres, elas não conseguem manifestar fenotipicamente que a gente é um mosaico de expressão do cromossomo X. Esse cromossomo X inativado, a gente conhece como corpúsculo de Barr. E a gente consegue visualizar esse corpúsculo de Barr quando a gente analisa uma célula, um núcleo especificamente em microscópio. Porque vai ter essa região aqui, ó, que vai ser corada mais fortemente em um núcleo de uma célula. E essa região ela é fortemente corada porque ela possui uma quantidade de DNA condensado muito grande. E isso corresponde ao X que está inativado. Sempre a gente vai ter em uma mulher normal, que é XX, um corpúsculo de Barr. Então, o corpúsculo de Barr ele vai ser sempre igual ao número de X menos 1. Então, uma mulher aqui, ó, XX normal, possui um corpúsculo de Barr. O homem que é XY possui apenas um único X, não vai ter corpúsculo de Barr, porque ele não pode inativar o único X que ele tem. Se eu observo essa célula aqui, ó, e digo que essa célula é feminina e ela possui 2 corpúsculos de Barr, com certeza ela tem que ter 3 cromossomos X, porque um sempre tem que estar ativo. Essa aqui, por exemplo, ó, se eu estou vendo 3 corpúsculos de Barr, ela com certeza possui 4 cromossomos sexuais do tipo X. Apesar da gente não conseguir visualizar esse mosaicismo, né, que existe de inativação do cromossomo X em mulheres, a gente consegue observar isso em um outro mamífero, que são os gatos, né? Essa distribuição de manchas aqui dessas gatinhas, são conhecidas como tortoise shell, é exatamente devido a um gene que é responsável pela pigmentação dos pelos em gatos e que está localizado no cromossomo X. A coloração de pelagem dos gatos, né, ela tem outros genes envolvidos. A gente vai falar apenas desse gene que está no cromossomo X, em que eu tenho duas variantes do cromossomo X possíveis. O X+,
que vai produzir um pigmento que não é laranja, como por exemplo o preto, e o XO que produz a pelagem laranja. Quando a gente visualiza gatas desse tipo na rua, pode saber que são gatas do sexo feminino. Por quê? Os machos só possuem dois genótipos possíveis, porque eles só podem ter um único cromossomo X. Então, ou eles têm o X mais Y e eles são pretos, ou eles possuem o XOY e são laranjas. Mas as fêmeas possuem três genótipos possíveis, porque elas recebem dois cromossomos X. Elas podem possuir 2X mais e serem pretas, ou 2XO e serem laranjas, ou ainda podem ser heterozigotas e ter o XO e o X mais e ser esse tortões, Shell. E por que isso acontece? Então, aqui, ó, nessa população de células, por exemplo, que tem a pigmentação laranja, o XO está sendo expresso e o X mais foi inativado. Aqui, onde a gente tem pelos pretos, por exemplo, o XO foi inativado e o X mais está sendo expresso. Bom, esse estudo, portanto, dos cromossomos ele é extremamente importante, principalmente em nossa espécie, porque as alterações cromossômicas, elas implicam em algumas síndromes e em algumas doenças genéticas. E existem dois tipos de alterações cromossômicas, do tipo rearranjos cromossômicos e do tipo variações no número de cromossomos. Quando a gente pensa em rearranjo cromossômico, a gente pensa em uma alteração de estrutura do cromossomo. Ou o cromossomo ganha um pedaço, ou ele perde um pedaço, mas não tem alteração na quantidade de cromossomos. Isso a gente vai visualizar quando a gente tem variações no número de cromossomo, em que a gente tem uma euploidia ou uma aneuploidia. Primeiro, a gente vai focar em rearranjos cromossômicos que alteram a estrutura do cromossomo. Esses rearranjos cromossômicos, eles podem ser de quatro tipos. A gente pode ter, por exemplo, uma duplicação, em que uma parte do cromossomo ela é duplicada, então eu estou alterando a estrutura do cromossomo porque ele aumenta o seu tamanho e uma região vai estar presente duas vezes. Ao mesmo tempo, eu posso ter uma deleção em que eu tenho um encurtamento desse cromossomo porque eu estou perdendo parte de seu cromossomo. Eu posso ter também uma inversão. E na inversão não existe perda e nem ganho cromossômico, mas um pedaço do cromossomo, ele gira e sofre um giro de 180 graus e eu estou invertendo a ordem desses cromossomos. E por último, pode haver uma translocação. E na translocação, o que ocorre é uma troca de pedaços cromossômicos entre dois cromossomos que não são homólogos. E é isso que diferencia translocação de um crossing over. O crossing over, ele é uma troca entre cromossomos homólogos e é algo que acontece normalmente, né, durante uma divisão celular e que ajuda a promover, inclusive, o aumento da variabilidade genética. Mas a translocação é a troca de pedaços cromossômicos entre dois cromossomos que não são homólogos, então são genes diferentes que estão sendo translocados. Quais são as consequências, né, desses rearranjos cromossômicos? Então, vamos pensar aqui numa pessoa que é heterozigota para uma duplicação. Ou seja, um dos seus cromossomos, ele tem, né, todos os genes normalmente, mas ele tem um outro cromossomo que carrega uma duplicação. Então, um pedaço do cromossomo vai estar presente duas vezes. E quando esse indivíduo heterozigoto, ele resolve, por exemplo, né, reproduzir, fazer gametas, vai ocorrer um alinhamento entre esses cromossomos aqui homólogos na prófase 1 da meiose, só que um pedaço desse cromossomo aqui não tem com quem fazer um pareamento, né? Esses dois aqui vão se parear, esse G vai se parear com esse pedaço. Então, você observa essa estrutura de alça formada nos indivíduos que são heterozigotos para uma duplicação. E como que ocorre, né, esse surgimento da duplicação? Ele ocorre durante um crossing over desigual. Então, aqui, por exemplo, eu tenho representado os genes humanos, um vermelho que é para a opsina vermelha e o verde que é para a opsina verde. Então, aqui, esses cromossomos, por exemplo, eles não estão alinhados de forma adequada para gerar um crossing over. E quando acontece, então, um crossing over, eu vou ter os seguintes cromossomos sendo formados. Um cromossomo aqui, ele vai possuir
um gene para a opsina vermelha, mas vai possuir também os 2 genes da opsina verde. Então, vai ocorrer uma duplicação dos genes para a opsina verde nesse cromossomo aqui de cima. E, ao mesmo tempo, acontece uma deleção, porque o cromossomo aqui de baixo ó, não vai carregar nenhum representante do gene para a opsina verde. Então, o crossing over desigual, ele acaba promovendo a formação de um gene com duplicação e também um gene com deleção. E se esses cromossomos aí que estão presentes num gameta, afinal de contas, crossing over ocorre durante a divisão meiótica, que é exclusiva para a formação de gametas, a gente vai ter uma pessoa que vai receber ou um cromossomo com uma duplicação ou um cromossomo com uma deleção. E na deleção, né? O que a gente tem de consequências para a deleção? Então, aqui a gente tem um indivíduo que é heterozigoto para alguma deleção e os genes EF não estão representados aqui nesse outro cromossomo, que inclusive é encurtado. Então, eu tenho uma alteração na estrutura do meu cromossomo. E se esse indivíduo aí heterozigoto, né, resolve reproduzir e está fazendo uma divisão celular do tipo meiose para a produção de gametas, quando a gente observar, né, o pareamento entre esses cromossomos homólogos, a gente também vai observar aquela alça, e isso a gente consegue visualizar, né, nos cromossomos em microscópio. Existem algumas síndromes, né, humanas que estão relacionadas a algumas regiões de deleção de determinados cromossomos humanos. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês uma síndrome que é conhecida como síndrome de cri do chá, também conhecida como síndrome do miado do gato, em que eu tenho pessoas ó, que terão os olhos mais afastados, elas podem ter microcefalia e elas têm um retardo mental. E todos esses sintomas, eles são causados por uma pequena deleção ó, no braço curto de um cromossomo, que é o cromossomo 5. Então, quando eu comparo esse cromossomo aqui com este cromossomo aqui, ó, somente essa região aqui de cima é que está ausente nesse cromossomo. Essa pessoa aqui, ó, isso aqui é um ideograma, né, um cariótipo mostrando ó, um cromossomo com uma parte dele deletada. É de uma pessoa que é heterozigota para essa deleção e essas pessoas desenvolvem essa síndrome conhecida como síndrome de cri do chá ou síndrome do miado do gato por causa do choro dessas crianças, que é bem estridente, né, e que lembra a miado de gato. Uma outra síndrome também bastante conhecida é a síndrome de Willis-Bury, em que você tem uma pequena deleção também, só que é no braço longo ó, do cromossomo 7, né? Lembre-se que o que é o braço longo e aqui indica qual que é o cromossomo que está tendo essa deleção. E essas pessoas elas têm problemas cardiovasculares, elas têm um atraso mental que incluem uma dificuldade na leitura, na escrita, em aritmética, mas são pessoas que têm um gosto exacerbado por música. Além dessas duas deleções, eu vou apresentar para você outras duas síndromes que elas estão relacionadas à deleção de uma região, que é essa região que eu estou mostrando aqui para vocês, do cromossomo 15 em seu braço longo. E, dependendo da origem dessa deleção, eu vou ter um desenvolvimento distinto de síndromes. Se por algum acaso, né, a pessoa está recebendo o cromossomo contendo a deleção de origem paterna, ou seja, é o pai quem está passando o cromossomo deletado, as pessoas desenvolvem essa síndrome conhecida como Prader-Willi, em que as pessoas têm hiperfagia, hipotonia, têm uma dificuldade de aprendizagem, têm uma instabilidade emocional e imaturidade, e elas não têm a saciedade, elas comem impulsivamente, como a gente está vendo nessa imagem, que é um fenótipo típico de pessoas que desenvolvem síndrome de Prader-Willi. Só que uma mesma deleção, exatamente o mesmo pedacinho do mesmo cromossomo 15, se é perdido, só que quem está passando esse cromossomo com essa deleção é a mãe, ela desenvolve uma outra síndrome, que é a síndrome de Angelman. Então, por mais que seja a mesma região deletada, se a origem é paterna, desenvolve Prader-Willi. Se a origem é materna, desenvolve a síndrome de Angelman. E essas pessoas têm um retardo mental um pouco mais aguçado do que a de Prader-Willi, têm dificuldades na fala, convulsões, movimentos desconexos e sorriso frequente. Esses são sintomas característicos dessa síndrome genética humana. Opa. Então, só para que a gente tenha uma ideia, ó, aqui
é a síndrome de Prader-Willi, tá? O fenótipo dessa síndrome, aqui é um fenótipo exclusivo da síndrome de Angelman, e ambas síndromes são causadas por uma deleção de uma mesma região do cromossomo 15, ó, em seu braço longo, tá? Então, se a gente analisa o cariótipo apenas, é difícil, se não impossível, determinar qual que é essa síndrome. A gente precisa de um estudo clínico para a gente saber quais são os sintomas que essa pessoa desenvolve, porque a deleção, ela é a mesma no cromossomo, tá? Se quem passa a deleção, o cromossomo deletado é o pai, desenvolve síndrome de Prader-Willi. Se for a mãe, desenvolve a síndrome de Angelman. A terceira alteração em relação à estrutura dos cromossomos que a gente vai ver é uma inversão. E essa inversão ela é de dois tipos. Ela é conhecida como paracêntrica ou pericêntrica. Ela vai ser uma inversão paracêntrica se ela não envolve a região do centrômero. É apenas essa região contendo esses 3 genes que está sofrendo a inversão. Então, em um cromossomo, você tem uma quebra em 2 extremidades e esse pedaço sofre um giro de 180 graus e você tem a inversão dos genes, mas não há perda e nem ganho de regiões cromossômicas. Se essa inversão ela envolve a região do centrômero, ela é conhecida como pericêntrica. Então, você também tem uma ordem invertida dos genes e entre esses genes você possui o centrômero. Se envolve centrômero pericêntrica, se não envolve o centrômero paracêntrica. E qual que é, então, a consequência, né, para uma pessoa que é heterozigota para uma região de inversão? Então, qual que é o problema dessa pessoa durante a prófase 1, em que vai ter o alinhamento desses cromossomos? Esse alinhamento, ó, é do gene com o seu gene homólogo. Mas quando a gente pega essa região de inversão, ó, o C está nessa posição, nesse cromossomo, enquanto nesse cromossomo está lá longe. Assim como acontece com o gene E, que está mais à frente nesse cromossomo e mais próximo do centrômero nesse outro cromossomo. Então, o heterozigoto, ele vai formar o que eu conheço como uma alça de inversão. O que é isso? O que essa imagem está me mostrando, então? Esse cromossomo aqui de cima, ó, ele simplesmente está levantando essa barriga aqui, ó. Para quê? Para que esse cromossomo aqui de baixo, ó, ele possa fazer essa alça, trazendo esse cromossomo aqui, essa parte do cromossomo que tem o gene C, para se alinhar a esse gene C, e levar o E para se alinhar com esse gene E. Então, esse cromossomo que tem inversão, ó, ele sofre essa alça, chamada de alça de inversão. E o problema é se acontece um crossing over dentro dessa região de inversão paracêntrica, né? Porque o que acontece? Lembrando, crossing over é quando cromossomos homólogos vão trocar pedaços entre si. E isso vai acontecer, portanto, entre cromátides não irmãs, uma pertencendo a um cromossomo homólogo e a outra pertencendo ao seu outro cromossomo homólogo. Então, aconteceu esse crossing over aqui. Qual que é a consequência disso? Então, vamos acompanhar. Isso aqui é uma cromátide ó, que possui os genes A, B, C, D, E, F, G e não participa do crossing over. Então, é essa cromátide aqui, ó, representada nesse desenho aqui de baixo. Essa outra cromátide, ela participa do crossing over. E quais genes que ela vai possuir agora? Então, vamos acompanhar, ó. Ela possui os genes, cadê a seta? A, B, C. Agora, ela participou do crossing over, então ela vai mudar o seu caminho e possui os genes D, os genes E de novo, os genes B e os genes A. E é essa cromátide aqui, ó. A, B, C, D, E, B e A de novo. A outra cromátide que participou do crossing over, quais são os genes que ela tem? Então, ela tem os genes G, F, E, D participou do crossing over, ó. Então, ela vai ter os genes C e agora os genes F e G de novo. E é essa região que está representada aqui embaixo, ó. G, F, C, D, E, F e G de novo. Então, percebam que aqui não possui os genes A e nem os genes B, e o F e G foram duplicados,
E aqui eu possuo duas vezes os genes A e os genes B, né? Duas vezes, e os genes F e G foram deletados, tá? Outra coisa importante da gente perceber que essa cromátide aqui agora que participou do crossing over, ó, ela possui 2 centrômeros, enquanto essa daqui que também participou do crossing over, ó, não possui nenhum centrômero. Bom, vamos dar uma analisada então nessa outra cromátide aqui, que foi uma cromátide que possui uma inversão e não participou do crossing over. Então, ela possui os genes A, B, E, D, C, F e G. E é essa cromátide aqui de baixo, ó, que possui a inversão, mas que não participou do crossing over. Então, estão aqui os genes A, B, E, D, C, F e G. Ok, então o que acontece com essa pessoa durante a sua formação de gametas? Primeiro, essa região aqui, ó, dessa cromátide, que tem uma deleção dos genes AB e uma duplicação dos genes FG, vai ser perdida. E por que ela vai ser perdida? Porque ela não possui centrômero. Então, durante a anáfase, quando a gente for separar essas cromátides, essa região ela é completamente perdida, porque ela não vai ser puxada para lugar nenhum, ela não tem centrômero. E essa cromátide aqui, ó, que possui 2 centrômeros, ela vai ser rompida, que é o que a gente chama de ponte dicêntrica e que vai ser rompida na anáfase 1, porque na anáfase 1 eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. Então, essa região vai ser puxada para um polo, essa outra região para um outro polo, e isso aqui vai ser rompido, tá? Qual que é o problema disso, né? O problema é que essa pessoa vai formar alguns gametas que não são gametas viáveis. Por quê? Esses gametas aqui, ó, eles foram gerados daquela ponte dicêntrica que se rompeu. Então, metade dos seus gametas, eles são inviáveis, tá? Porque estão faltando genes nesses cromossomos. Aqui eu tenho um gameta que é normal, né, que não está representado aqui, mas que tem todos os genes A, B, C, D, E, F, G e sem a inversão. E aqui é um gameta que é viável, mas que carrega uma inversão. Se por algum acaso a pessoa possui, na verdade, uma inversão pericêntrica, quais que são as suas consequências? Então, tá aqui, ó, o meu cromossomo, né, que possui uma inversão, e essa inversão, ela carrega o centrômero, então, uma inversão pericêntrica, e a ordem dos genes, ela foi invertida quando eu comparo com o meu cromossomo normal. Mais uma vez, essa pessoa ela decide reproduzir e ela está fazendo gametas. Esses cromossomos homólogos precisam se alinhar, então, durante a prófase 1 da meiose, que é quando ocorre o crossing over. E o que eu vou observar? Então, mais uma vez, eu vou observar uma alça de inversão. E o que eu tenho de cromátides aqui? De novo, vamos acompanhar. Esse daqui, ó, é uma cromátide que não carrega a inversão e não participa do crossing over. Então, os genes são A, B, C, D, E, F, G. E é essa cromátide aqui de cima, ó. Genes A, B, C, D, E, F, G. Essa cromátide aqui vai participar do crossing over com essa. Então, como ela vai ficar? Ela vai ficar, então, agora como A, B, C, D, E, B e A de novo. Essa outra cromátide aqui, né, que é uma cromátide que carrega a inversão e participou do meu crossing over, né? Ela vai estar aqui, ó. Essa cromátide vai carregar os genes, então, G, F, E, D, C, F, G de novo, né? E por último, eu tenho uma cromátide que carrega inversão e que não participou do meu crossing over, que é essa cromátide aqui, ó, com os genes A, B, como ela carrega inversão, ela tem os genes E, D, C, F e G, né? Então, durante o crossing over, a gente vai ter, então, uma alteração que vai, com certeza, me acarretar em deleções e em duplicações dos meus cromossomos, como a gente viu anteriormente na paricêntrica. A diferença é que aqui eu não vou ter aquela ponte dicêntrica, porque eu não terei cromátides, né, contendo 2 centrômeros e nem cromátide contendo nenhum centrômero. Então, aqui, ó, eu tenho a minha cromátide que não tem a inversão e que não participou do crossing over, que é essa daqui de cima nessa imagem, contendo os genes A, B, C, D, E,
FG normalmente. Essa daqui foi a que participou, né, do crossing over, ela está representada aqui embaixo. Ela tem os genes A, B, C, D, E, B e A de novo. Então, houve uma deleção dos genes FG e duplicação dos genes AB. A outra cromátide que participou do crossing over está representada aqui embaixo também. Ela possui os genes G, F, E, D, C, F, G de novo. Então, também tem uma duplicação dos genes F e G e deleção dos genes AB. E essa outra cromátide que carrega a inversão e não participou do crossing over está representada aqui embaixo. E ela possui os genes A, B, E, D, C, F, G, sem deleção e sem duplicação, né? Então, o que vai acontecer com os gametas, né, desse indivíduo? Ele vai ter um gameta, né, normal, sem uma inversão, com os genes A, B, C, D, E, F, G de novo. Então, esse gameta é um gameta normal. Esse outro gameta aqui também é um gameta que carrega inversão, mas ele é um gameta viável, porque não tem perdas e nem ganhos de genes. Eu tenho todos os genes aqui, ó, A, B, E, D, C, F, G. Enquanto que metade de seus gametas também serão inviáveis, porque, apesar deles terem o mesmo tamanho, ó, existem genes que foram duplicados e genes que foram deletados em ambos cromossomos. Nesse cromossomo aqui, ó, tem a duplicação dos genes FG e os genes AB estão deletados. Enquanto que nesse cromossomo aqui, ó, os genes FG foram deletados e o AB foram duplicados. Então, eles são gametas inviáveis. Bom, essas inversões que a gente está falando e que parecem ser tão assustadoras, elas foram importantes no papel da nossa evolução. Quando a gente compara, por exemplo, o nosso cromossomo 4 com o cromossomo 4 de chimpanzés, a gente observe, por exemplo, que a diferença entre eles é de uma inversão, e é uma inversão pericêntrica, porque ela carrega o centrômero, que aconteceu aqui nessa extremidade, que está presente aqui no chimpanzé, e nessa extremidade, que está presente desse lado de cá nos chimpanzés. Mas quando a gente compara essas bandas, que são as bandas verdes mais escuras, são todos os genes que eles possuem, que nós possuímos também, e que estão praticamente numa mesma posição. O último rearranjo que a gente vai ver cromossômico é a translocação. E essa translocação pode acontecer da seguinte forma, em que eu tenho um cromossomo, como o cromossomo 4 aqui representado, doando um pedaço para o cromossomo 20, e aqui eu tenho o cromossomo 20 translocado, ou pode ser uma translocação recíproca, em que ambos trocam pedaços entre si. Então, eu tenho o cromossomo 4 cedendo essa parte aqui de baixo para o cromossomo 20, ó, e o cromossomo 20 cedendo essa parte aqui de baixo para o cromossomo 4, e a gente tem 2 cromossomos translocados. Bom, essa translocação, né, qual que seria o efeito ou a consequência dela para um indivíduo heterozigoto para uma translocação? Então, antes da gente continuar, vamos tentar entender o que essa imagem representa para mim. Então, o que eu tenho aqui? Aqui embaixo, aqui em cima, eu estou mostrando 2 cromossomos que eu estou chamando de N1 e N2, que são os cromossomos não homólogos, tá? Tanto é que essas letras diferentes entre si mostram que são genes distintos, então são cromossomos que não são homólogos, e eles são aqui indicados como N1 e N2 porque eles não possuem, não participam de nenhuma translocação. Ao contrário desses cromossomos aqui de baixo, ó, em que ele está chamando de translocado 1 e translocado 2, né, T1 e T2, pois são cromossomos que participaram, ó, de uma translocação. O T1, ele possui os genes A, B, C e D, que participam, na verdade, desse cromossomo em vermelho, aqui em cima, mas ele possui os genes QRS, que estão na parte aqui de baixo, né, do cromossomo azul. Esse outro translocado, ele possui os genes MNOP, que pertencem ao cromossomo azul, mas ele possui os genes EFG, que participam, na verdade, desse cromossomo em vermelho. Na hora que esse indivíduo, então, for fazer gametas, lá na prófase 1, eles vão ter que se alinhar. Imagine para esses cromossomos translocados, né, que esse início aqui precisa se alinhar com esse normal e esse final aqui precisa se alinhar com esse normal aqui de baixo.
Quando a gente tem, então, uma pessoa que é heterozigota para uma translocação, né, quais que serão os seus efeitos durante uma meiose? Então, a gente vai ter esse alinhamento entre esses cromossomos normais e translocados, conhecidos nessa configuração em cruz. Por quê? Eu vou ter um normal ó, com os genes A, B, C, D, E, F, G, que precisa se alinhar com esse translocado aqui, T1, que possui os genes A, B, C e D, e com o translocado T2 aqui, que possui os genes E, F, G. O mesmo acontece para esse normal azul, que possui os genes MNOPQRS. Os genes MNOP, ele precisa se alinhar com essa parte do translocado 2, e os genes QRS precisam se alinhar com essa parte do translocado T1. Então, é por isso que a gente vê essa configuração em cruz sendo formada. Consequência disso é que eu posso ter 3 tipos de separação dos homólogos durante a anáfase 1. Na anáfase 1, a gente tem separação dos cromossomos homólogos, e que pode acontecer no formato, né? Quando a gente tem uma separação, ó, aqui vertical, em que para um polo da célula vem o normal 2 e o translocado 2, como a gente está vendo aqui, e para o outro polo da célula vem o normal 1 e o translocado 1. Essa segregação pode ser também horizontal, em que para um polo da célula vai vir o translocado T2 e o normal 1, como a gente está vendo aqui em cima, e para o outro polo da célula vão vir esses 2 cromossomos aqui embaixo, que é o normal 2 e o translocado T1, como a gente está vendo aqui. Ou pode ser uma separação em diagonal, em que o normal 2 e o normal 1 vêm para esse polo da célula, e o translocado 2 com o translocado 1 vem para esse polo da célula. Continua, né, as divisões celulares, né, vai vir a telófase 1, aí vai vir a prófase 2, a metáfase 2, chega na anáfase 2, em que eu tenho a separação das cromátides irmãs. E cada uma daquelas separações podem ter segregações distintas de suas cromátides. Então, aqui eu tenho a exemplo da segregação alternada, em que eu tenho os normais em um polo da célula e os translocados em um outro polo da célula. E tanto na segregação adjacente 1 quanto na segregação adjacente 2, em cada um dos polos da célula, eu vou ter um normal com translocado, um normal com translocado. Aqui, um normal com translocado, um normal com translocado. Somente na segregação alternada é que eu vou ter os 2 normais em um polo da célula e os 2 translocados no outro polo da célula. A consequência disso, então, é que para a formação dos gametas, logo em seguida, né, quando eu tenho a segregação alternada, ó, 50% dos gametas são viáveis e normais, porque eles são compostos por todos os 2 cromossomos, né, vermelho e azul, normais, sem translocação, e 50% dos gametas são viáveis, mas são cromossomos que possuem a translocação, né? Eu tenho tanto o translocado 1 quanto o translocado 2 aqui. Por que esses gametas, apesar de terem a translocação, são gametas viáveis? Porque não existem genes que estão perdidos, né? Os genes A, B, C e D, E, F, G estão presentes, por mais que sejam em 2 cromossomos distintos. Então, 100% dos gametas da segregação alternada são viáveis, sendo que 50% são normais, 50% possuem a translocação. Quando acontece a segregação adjacente 1 ou segregação adjacente 2, 100% dos gametas são inviáveis. Por quê? Quando a gente analisa esse gameta aqui, por exemplo, ó, eu tenho ausência dos cromossomos, de parte do cromossomo azul contendo os genes QRS, né? Isso acontece nesse gameta e nesse gameta de cá. Tem a duplicação dos genes EFG e ausência dos genes QRS. E aqui embaixo, com esses 2 gametas, o que está acontecendo? Eu tenho duplicação dos genes QRS e ausência dos genes EFG. Então, 100% dos gametas inviáveis, assim como acontece aqui. Nesses 2 gametas, me faltam os genes MNOP, que é o início do azul, né? E aqui nesses gametas me faltam os genes ABCD, que é o início dos gametas do cromossomo vermelho. Então, 100% dos gametas inviáveis quando acontece qualquer uma das segregações adjacentes. Por mais que
pareça uma loucura essa translocação, né, ela também foi um rearranjo cromossômico importante para a nossa espécie. Quando a gente analisa o nosso cromossomo 2, por exemplo, que é um cromossomo grande, é um cromossomo metacêntrico, ele parece que veio, né, de uma translocação entre dois cromossomos que pertencem aos nossos ancestrais comuns, né, que são os chimpanzés, gorilas e orangotangos. Quando a gente vê, ó, esses nossos genes aqui do cromossomo 2, ó, estão presentes nesse cromossomo do chimpanzé, nesses cromossomos do gorila e nesse cromossomo do orangotango. E outra parte, né, do nosso cromossomo 2 possui genes que estão presentes em um outro cromossomo dessa espécie. As translocações, né, elas são entre dois cromossomos não homólogos, como a gente viu, e existe uma translocação chamada robertsoniana, que é uma translocação muito importante, que tem uma implicação muito grande para a nossa espécie, que a gente vai tentar entendê-la um pouquinho a partir de agora. Como ela acontece entre cromossomos que não são homólogos, por isso que esses cromossomos estão aqui representados por cores diferentes. E qual que é a diferença da translocação robertsoniana? A translocação robertsoniana, essa troca de cromossomos, ela acontece entre dois cromossomos numa região muito próxima ao centrômero, de forma que eu formo um grande cromossomo metacêntrico e um fragmento muito pequeno que inclusive vai ser perdido. É o que esse outro desenho está me mostrando aqui também, ó. Eu vou ter quebra muito próxima à minha região, né, do centrômero, entre esses dois cromossomos não homólogos, e eu vou formar um grande cromossomo que possui, ó, as duas grandes regiões dos outros dois cromossomos, ó, e os fragmentos acêntricos que não têm o centrômero, eles vão ser perdidos. Essa translocação robertsoniana é extremamente importante na nossa espécie, porque quando ela acontece com dois cromossomos específicos, como eu estou mostrando aqui, ó, o cromossomo 14 e o cromossomo 21, ela pode gerar um cromossomo translocado que vai gerar em uma pessoa, que pode gerar em uma pessoa o desenvolvimento de uma síndrome, que é a síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é popularmente conhecida por uma aneuploidia, que é a trissomia do 21, ou seja, o cromossomo 21 está presente 3 vezes. Não é o caso da translocação robertsoniana, porque nós estamos falando de rearranjos cromossômicos, que são alterações da estrutura do cromossomo. E aqui a alteração da estrutura, ela é uma alteração porque eu vou formar ó, um grande cromossomo, como aquele cromossomo metacêntrico, que possui, na verdade, grande parte do 14, representada aqui por essa coloração azul, e grande parte do 21, representado por essa coloração laranja. E os fragmentos restantes do 14 e do 21 ó, são fragmentos que vão ser perdidos. Esse cromossomo translocado aqui é um cromossomo que pode ser passado para frente. Então, nesse caso, a síndrome de Down ela pode ser hereditária. Quando a síndrome de Down, então, ela é provocada por um cromossomo translocado que veio de uma translocação robertsoniana, essa síndrome de Down ela pode ser passada para frente. Por isso mesmo que ela é conhecida como síndrome de Down familiar. Nos casos da trissomia do 21, isso é algo que acontece esporádico naquela fecundação e não vai ser passado para frente. Mas quando é causada por uma translocação, o cromossomo translocado pode ser passado para frente. E dependendo da conjuntura, ele pode sim causar uma síndrome de Down. Então, olha só, aqui eu tenho uma pessoa, tá? Essa pessoa, ela tem um 14 normal, um 21 normal e um cromossomo translocado, que carrega grande parte do 14 e grande parte do 21. Se eu fosse no cariótipo dessa pessoa e contasse o número de cromossomos, ela teria 45 cromossomos. Mas ela é uma pessoa normal. E por que ela é uma pessoa normal se ela possui 45 cromossomos? O nosso organismo entende que existem dois cromossomos 14 e que existem dois cromossomos 21, porque grande parte do 21 está presente nesse translocado e grande parte do 14 está presente nesse translocado. Então, o nosso organismo entende que é uma pessoa normal, como aquelas outras que possuem 46 cromossomos. Então, essa pessoa tem 45 cromossomos, só que um desses cromossomos é esse translocado, que possui grande parte do 21 e grande parte do 14, então ele tem o desenvolvimento normal.
Só que essa pessoa, quando ela resolve, né, reproduzir, ela pode gerar uma série de gametas possíveis, tá? Quais são essas possibilidades? Então, eu posso gerar um gameta normal, né, como qualquer outra pessoa que porta um 14 e um 21, lembrando que nossos gametas, né, eles são gametas haploides, de cada cromossomo ele carrega um representante. Então, esse aqui está correto, ó, ele tem um representante do 14 e um representante do 21. Esse gameta aqui, por exemplo, ó, ele não tem um normal 14, não tem um normal 21. Ele tem um translocado, mas ele vai ser um gameta que vai dar origem, pode dar origem a uma pessoa normal, porque é como se ele tivesse o 14 inteiro e como se ele tivesse o 21 inteiro. Agora, se ele produzir esse tipo de gameta aqui, ó, em que ele está carregando o translocado e ainda um cromossomo 21, na fecundação, se esse gameta for usado, ele vai gerar uma pessoa com síndrome de Down. Porque a outra pessoa vai ter o gameta normal, que tem o 14 e 21. Quando fecundar com esse daqui, ó, ele vai entender que existem 3 cromossomos 21. E é por isso que ele gera uma síndrome de Down. Todos esses 3 gametas que estão aqui representados são gametas letais, tá? E por que eles são gametas letais? Porque aqui eu só tenho um cromossomo 14, ele não possui 21. Ele não vai passar nenhum 21 para frente, né? E nenhuma pessoa sobrevive com apenas um representante de qualquer cromossomo autossômico, então isso aqui é letal. E o mesmo acontece para esse outro gameta aqui, ó. Como ele só tem um 21, ele não tem nenhum 14, né? Ele não passa para frente nenhum tipo de 14, a pessoa que for formada com esse gameta só vai ter um cromossomo 14, né? E ninguém sobrevive com apenas um representante de qualquer cromossomo autossômico, então também é letal. E esse daqui vai possuir 3 cromossomos 14, se for utilizado na fecundação, ele vai ser letal. Aqui nessa outra imagem, ó, eu tenho uma fecundação hipotética acontecendo. Aqui são os gametas possíveis sendo formados por um portador da translocação. E o que esses gametas possuem? Então, aqui eu tenho um cromossomo 21, representado pela coloração amarela, e um cromossomo translocado, com parte do 21 e parte do 14. Esse outro gameta aqui, ó, ele possui apenas o translocado, que carrega grande parte do 14 e grande parte do 21. Esse outro gameta aqui, ó, ele carrega um 21 normal e um 14 normal. Ele é um gameta completamente normal. E esse daqui é um gameta que possui apenas um cromossomo 14 e nenhum representante do 21. Aqui, então, ó, eu tenho a reprodução acontecendo com o gameta de um genitor normal. O genitor que é normal, ele possui os seus gametas com um representante de cada um dos seus cromossomos. Então, ele tem, ó, um cromossomo 21 normal e o 14 normal. Se esse gameta fecunda esse gameta de cá, eu tenho esse zigoto sendo formado. E essa pessoa terá síndrome de Down. Por quê? Ela possui, ó, um 14 normal e um translocado que tem grande parte do 14. O organismo entende que tem 2 cromossomos 14. Mas ele também, além do translocado que carrega grande parte do 21, ele recebe um 21 normal desse gameta e um 21 normal desse gameta. Então, o organismo entende que tem 3 cromossomos 21. Por isso que essa pessoa, ela desenvolve síndrome de Down. E se eu for contar todos os cromossomos dessa pessoa, ela tem 46 cromossomos e tem síndrome de Down. Por quê? Um desses cromossomos é um cromossomo translocado, então o organismo entende que tem 3 cromossomos 21. Essa pessoa aqui, como é que ela foi formada? Por esse gameta translocado que está aqui, ó, e que possui grande parte do cromossomo 14 e grande parte do cromossomo 21, e a junção desse gameta normal, que possui o cromossomo 21 e o cromossomo 14, ambos normais. Então, o organismo entende que ele possui 2, 14 e 2, 21. É uma pessoa que é portadora da translocação, mas é uma pessoa fenotipicamente normal. E se eu for lá e contar quantos cromossomos ele terá? 45, porque um deles é o cromossomo translocado. Essa pessoa aqui, ela é uma pessoa completamente normal, né? Ela tem 46 cromossomos, ó. Recebeu um 21 normal daqui, um 21 normal daqui, um 14 normal daqui, um 14 normal daqui. E essa pessoa nunca vai ter a possibilidade de passar o cromossomo translocado para frente, porque ela não possui, tá?
E essa pessoa aqui, ela nem vai nascer, vai ser um aborto na certa, porque isso é letal, pois ela recebe um 14 desse gameta que está aqui, o outro 14 desse gameta que está aqui, só que ela só tem um cromossomo 21, que veio deste gameta. Esse gameta aqui não tem 21 para passar. Então, isso aqui é aborto na certa, tá? Então, em alguns casos de famílias em que a síndrome de Down ela é bastante comum, ela pode ser causada, na verdade, por conta desse cromossomo translocado e não pela trissomia do 21. Quando eu analiso o diagrama, né, um cariótipo da pessoa, olha só, aqui eu tenho um 14 normal e esse 14 aqui possui uma translocação. Essa parte aqui, ó, é do cromossomo 21. Então, esse cromossomo translocado possui grande parte do 21 e possui grande parte do 14. Essa pessoa que é uma mulher, se eu for contar, ela tem 45 cromossomos, mas é uma pessoa completamente normal. Apenas esse detalhe aqui, que é importante, né? Um dos cromossomos é um cromossomo translocado. Bom, outras alterações que podem acontecer, né, é quando a gente tem a formação de um cromossomo em anel. O que acontece para a formação de um cromossomo em anel? Então, nos cromossomos, eu tenho essas extremidades que são conhecidas como telômeros. Os telômeros são importantes porque eles dão estabilidade para os cromossomos. Né? Imagine que todos os cromossomos são ácidos nucleicos. Por que eles não se unem, né, um ao outro e formam um grande cromossomo? Né? Por conta dessas estruturas que são os telômeros e que dão estabilidade aos cromossomos. Uma vez que um cromossomo perde, né, esses telômeros em ambas extremidades, ocorre a fusão dessas extremidades e a gente tem a formação de um cromossomo em anel. Além disso, a gente pode ter a formação de um isocromossomo. E o que é a formação de um isocromossomo? É quando os centrômeros de dois homólogos eles vão ser puxados para o mesmo polo da célula com os dois braços P, que são os braços curtos do cromossomo, e essas duas partes longas, que são os braços Q, eles vão formar um grande cromossomo com o aspecto de um cromossomo metacêntrico. Né? Então, tem um isocromossomo. Esses rearranjos cromossômicos, né, eles são muito comuns em células de câncer. E por muito tempo ficamos sem saber se os cânceres eles provocavam os rearranjos cromossômicos ou se os rearranjos cromossômicos provocavam os cânceres. E a gente hoje já sabe que as duas coisas estão certas, né? Existem alguns rearranjos cromossômicos que são responsáveis por determinados tipos de câncer e em células cancerosas são comuns a gente observar esses rearranjos cromossômicos. Como a gente está vendo aqui, ó, tá? Existem várias deleções que estão presentes em tumores humanos, como aqui a deleção do cromossomo 1, que está ligado à formação de neuroblastoma, outra parte do cromossomo 1 que está relacionado ao melanoma, então tem algumas deleções que a gente já sabe que estão relacionadas ao desenvolvimento de câncer. Além disso, existem algumas translocações também que são responsáveis pelo desenvolvimento de um câncer, como o linfoma de Burkitt, que é uma translocação que acontece entre o cromossomo 8 e o cromossomo 14. Então, ó, aqui são as regiões em que esses cromossomos, eles sofrem uma quebra, e aí parte do 14 vai compor o cromossomo 8 e parte do cromossomo 8 vai compor o cromossomo 14. E isso também acontece no desenvolvimento da leucemia mieloide crônica, inclusive com a formação desse cromossomo, que é conhecido como cromossomo Filadélfia. E aqui a gente tem a formação de dois translocados em que parte do cromossomo 9 vai compor o cromossomo 22 e parte do cromossomo 22 vai compor o cromossomo 9. Quando a gente olha, por exemplo, um cariótipo aqui de uma célula de câncer, como essa daqui, a gente observa vários tipos de alterações cromossômicas de uma célula cancerosa, né? Você tem alteração em relação ao número de cromossomos e você tem também alteração em relação à estrutura de cromossomos, né? Então, tanto rearranjos cromossômicos são responsáveis pelo desenvolvimento de determinados cânceres, e em células cancerosas a gente observa uma série de rearranjos cromossômicos em seus cromossomos. Quando a gente pensa, então, em alterações no número de cromossomo, duas coisas podem acontecer, que são euploidia e aneuploidia.
A euploidia, ela está relacionada à mudança no conjunto cromossômico inteiro. Então, não é um ou outro cromossomo específico. Todos os cromossomos, eles vão diminuir de quantidade ao mesmo tempo ou aumentar. Isso é mais comum em plantas, tá? E em humanos, né, as pessoas não sobrevivem com euploidias, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um cariótipo mostrando em que em uma pessoa você tem a presença de 3 tipos de cada um dos cromossomos, né? Essa euploidia aqui, ela é chamada de triploide. O indivíduo triploide é diferente de uma trissomia, de um indivíduo trissômico. Uma trissomia, a gente vai ver, é quando apenas um dos tipos cromossômicos está presente 3 vezes, como é o caso da síndrome de Down pela trissomia do D21. Os indivíduos que são triploides, todos os cromossomos estão presentes 3 vezes, tá? Então, a gente vai dar mais ênfase aqui à aneuploidia, porque ela é importante para a nossa espécie, tá? E a aneuploidia, ela é a mudança em um número cromossômico individual, tá? Então, um tipo cromossomo específico vai estar presente 3 vezes, ou um tipo cromossômico específico vai estar presente uma única vez. Como que surge a aneuploidia? A aneuploidia, ela surge por uma alteração durante a divisão celular meiótica para a formação de gametas. É o que a gente chama de não disjunção. E essa não disjunção, ela pode acontecer tanto na meiose 1 quanto na meiose 2. Aqui, ó, eu tenho uma representação em que um cromossomo homólogo, ó, vai começar a sofrer meiose, né? Então, na meiose 1, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. E aqui acontece normalmente, ó, um homólogo veio para uma célula, o outro homólogo veio para outra célula. A seguir, né, na fase 2, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Nessa célula aqui, ó, ela aconteceu normalmente. Uma cromátide veio para uma célula, a outra cromátide veio para outra célula, gametas normais. Aqui, porém, houve uma não disjunção. E um dos gametas recebeu as 2 cromátides, enquanto que o outro gameta não recebeu nenhum representante dessa cromátide, tá? Esse gameta aqui, ó, todos os outros cromossomos podem estar presentes, mas de algum tipo cromossômico específico ele não carrega, enquanto que esse outro gameta aqui carrega 2 representantes daquele cromossomo específico, tá? Quando essa não disjunção, então, ocorre aqui, ó, em uma célula na meiose 2, eu tenho a possibilidade de metade dos seus gametas serem normais e a outra metade é gameta que não é normal, em que eu tenho gametas que podem provocar uma trissomia, por exemplo, e gametas que não vão levar, né, nenhum representante de determinado cromossomo. Essa não disjunção ela pode acontecer também na meiose 1, durante a separação dos cromossomos homólogos. E quando isso acontece, né, nenhum dos meus gametas, eles são gametas normais. Por quê? Na meiose 1, eu tenho separação dos cromossomos homólogos, mas aqui houve uma não disjunção e ambos os homólogos foram para uma determinada célula. Essa célula aqui, que não recebeu nenhum representante desse cromossomo, todos os seus gametas vão estar com ausência desse cromossomo específico. Enquanto que desse outro lado aqui, ó, os 2 gametas formados, eles obrigatoriamente terão 2 representantes desse cromossomo. Né? Então, 100% dos gametas, eles não são normais. Eles podem ser viáveis de acordo com o tipo cromossômico, mas eles não são gametas normais. Gameta normal é gameta N. N-1 ou N mais 1 já não é mais um gameta normal. E existem uma série de aneuploidias, né, que podem gerar algumas síndromes genéticas, tá? E as pessoas podem ou não sobreviver com essas aneuploidias, dependendo de qual cromossomo que a gente está falando. Então, a mais comumente conhecida e estudada é a síndrome de Down. Ela é uma trissomia do cromossomo 21. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, nesse cariótipo, ó, o cromossomo 21 está presente 3 vezes, né? E como é que eu represento isso daí? Então, a pessoa ela tem 47 cromossomos, pode ser do sexo feminino ou do sexo masculino, e eu indico ó, que é o cromossomo 21 que está presente uma vez mais, tá?
Essas aqui são os fenótipos típicos de pessoas que têm síndrome de Down, eles têm problemas cardiovasculares, né? A língua ela é muito mais aumentada, eles só têm duas daquelas linhas na mão e um certo desenvolvimento retardado em relação à sua capacidade mental. A gente já sabe, né, que o desenvolvimento dessas trissomias está relacionada com a idade da mãe no momento da sua fecundação. Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui, o que ele está me mostrando? Que com o passar da idade da mãe, aumenta-se o caso de síndrome de Down de acordo com o número de nascimentos. É uma informação da síndrome de Down, porque a síndrome de Down, ela gera pessoas que são viáveis e que vão sobreviver, mas a gente já sabe que, na verdade, com o passar do tempo, aumenta a incidência, né, de malformações causadas por aneuploidias. Por quê? Quando uma mulher ela é feita, né, quando tem a fecundação e o zigoto gera uma mulher do sexo feminino, as mulheres elas já nascem durante o nascimento com todos os seus gametas, né, já em processo de desenvolvimento. E esse processo de desenvolvimento ele cessa num determinado ponto da divisão celular. E quando a mulher atinge a idade matura, que ela vai reproduzir, é que a gente tem um término, né, de parte desse desenvolvimento celular, mas que só vai ser finalizado de fato quando acontece fecundação. Então, quando a mulher está um pouco mais velha, né, entre 40, 45 anos, 50 anos, imagine que todos aqueles gametas que já estão em desenvolvimento, lá no início de quando ela nasceu, podem estar ali acumulando determinadas mutações, né? E isso tudo leva ao desenvolvimento de zigotos com determinadas aneuploidias. Uma outra aneuploidia conhecida é a síndrome de Edwards, que você tem a trissomia também, só que agora do cromossomo 18. Ó. Então a gente também representa como 47, porque a pessoa tem 47 cromossomos, pode ser mulher ou pode ser homem, e o cromossomo a mais é o cromossomo 18, né? As pessoas têm esses pés e mãos aladas e curvas, como a gente está vendo aqui, pode ter microcefalia, né? E elas não têm um desenvolvimento normal e acabam falecendo. É o que acontece, por exemplo, com a outra síndrome, que é a síndrome de Patot. Só que aqui no caso a gente tem uma trissomia do cromossomo 13, mas também, ó, 47 cromossomos, pode ser mulher ou pode ser homem, e é o cromossomo 13 que está presente 3 vezes, tá? Essa outra trissomia aqui, ela é referente a um cromossomo sexual, né, e gera uma síndrome chamada de síndrome de Klinefelter. E veja que agora, ó, eu indico essa trissomia de uma maneira diferente, né? São 47 cromossomos XXY. Como a gente observa aqui, ó, eu tenho 2 cromossomos X e um cromossomo Y. Essas pessoas, né, elas são do sexo masculino porque possuem o cromossomo X, ou desculpa, o cromossomo Y, tá? Mas elas têm um certo desenvolvimento em seu retardo mental, com o QI diferenciado. Os pelos pubianos têm uma aparência muito mais semelhante a pelos pubianos femininos do que masculino. Pode apresentar ginecomastia, né, que é o desenvolvimento, né, da glândula mamária, né, e geralmente os órgãos sexuais eles são menores do que um homem de desenvolvimento normal. E aqui a gente tem uma síndrome, né, que é a síndrome de Turner, e ela é 45X0. Essa é a única síndrome que vocês vão observar que pode gerar um feto que vai nascer, tá? Inclusive pode se desenvolver e chegar a idades avançadas, né? Que é por causa da ausência de um cromossomo e é o cromossomo sexual. Por quê? Como eu disse para vocês, a ausência de qualquer um dos cromossomos autossômicos é aborto na certa, tá? E ninguém sobrevive com um único cromossomo sexual Y. Mas elas podem sobreviver com um único cromossomo sexual, desde que seja o X. Mas é claro que o desenvolvimento não é normal, tá? Essas pessoas elas têm pescoços curtos, né? Elas podem ter microcefalia, o desenvolvimento, né, o QI delas é um pouco menor, pouco não, ele é menor, né, em relação a uma mulher que tem um desenvolvimento normal. Nós falamos no início da aula a respeito da inativação do X. E se a gente pensar, essa pessoa aqui, ó, ela tem um X só. Se uma pessoa que tem 2x, ela inativa um X, por que essa pessoa está desenvolvendo
desenvolvendo uma síndrome, que é a síndrome de Turner, e as mulheres que têm 2X e inativam um deles, não desenvolvem essa síndrome. A gente vai ver em outras aulas, né, que a inativação do cromossomo X, ela não é no cromossomo X como um todo, ela não é 100%. Existem alguns genes que escapam à inativação do X, mas não é qualquer tipo de gene não, tá? Hoje é esse, amanhã é aquele, não. Existem determinados genes, a gente já sabe quais são eles, que nunca são inativados, apesar de grande parte do cromossomo X ser inativado. Então, é exatamente por isso que as pessoas que têm um único cromossomo X não possuem desenvolvimento normal quando a gente compara com as mulheres que têm 2 cromossomos X e um deles vai ser inativado, tá? Bom, então, dando continuidade, eu vou falar para vocês agora um pouquinho sobre o mosaicismo. O mosaicismo, ele é caracterizado pela presença de 2 ou mais cariótipos diferentes em um mesmo indivíduo ou tecido. Então, quando você pensa em um mosaico, você está pensando na existência de 2 ou mais linhagens celulares, mas que são derivadas de um mesmo zigoto. Então, teve uma única fecundação, um único óvulo foi fecundado por um único espermatozoide, mas aconteceu uma não disjunção mitótica no desenvolvimento e isso proporcionou com que aquele indivíduo ele possuísse, então, 2 linhagens celulares com cariótipos distintos diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa figura à esquerda, eu estou representando para vocês quando a gente tem uma não disjunção mitótica. Então, aqui eu tenho 2 cromossomos homólogos e tal, e ocorre uma não disjunção, de modo que nas mitoses seguintes, essas células aqui à direita, ao se proliferar, vão ser células que vão ser trissômicas, né? Vão possuir 3 representantes de um mesmo cromossomo. Enquanto que à esquerda, a gente vai ter uma monossomia. Eu vou ter células que só têm um único representante de um determinado cromossomo. Monossomias que acontecem com qualquer cromossomo autossômico, mais uma vez, são letais. E essas células aqui podem morrer. E dependendo do cromossomo aqui que está gerando essa trissomia, isso pode, inclusive, gerar uma síndrome genética, como nós vamos ver a seguir. Aqui do lado direito, estou representando o que acontece, inclusive, com grande parte das pessoas que têm a síndrome de Turner, que a gente acabou de falar sobre ela. Eu expliquei para vocês que a síndrome de Turner é uma monossomia de um cromossomo sexual, né? As pessoas têm um cariótipo 45X0, né? E essas pessoas, elas também podem ser originadas, né? Elas podem ser formadas por uma não disjunção mitótica que acontece lá no início do desenvolvimento do zigoto, como está representado aqui, ó. Então, essas pessoas, elas são mosaicos com linhagens de células diferentes, por quê? Existem células em que elas têm um cariótipo 46XX, mas existem células que são 45X, porque um dos cromossomos X foi perdido durante uma das divisões mitóticas. E aí essas pessoas desenvolvem a síndrome de Turner. Só um exemplo aqui também para a gente entender do mosaicismo, porque de 2 a 3% dos casos reconhecidos clinicamente de síndrome de Down são pessoas que são mosaicos e que possuem linhagens, né, de células com cariótipos distintos, né, mas que vieram de um mesmo zigoto. Como que acontece isso? Então, só para a gente entender a formação no caso da síndrome de Down, imagina que eu tenho, né, 2 cromátides no cromossomo 21 que não se separam na segunda divisão mitótica de um zigoto. Então, na primeira divisão mitótica, uma célula dá origem a 2. Na segunda divisão, nós vamos ter 4 células, mas ocorre uma não disjunção em uma dessas células que está sofrendo mitose. Então, o que a gente vai ter? Aquela célula que sofreu uma mitose normal vai me dar origem a 2 células com 46 cromossomos. Mas aquela célula que sofreu uma mitose e sofreu uma não disjunção mitótica, qual que vai ser o resultado dela? Eu vou ter uma célula com 47 cromossomos, porque ela vai possuir 3 cromossomos 21, e uma célula monossômica, né, porque ela vai ter apenas um único cromossomo 21.
Isso aqui está em vermelho, porque essa linhagem de células, né, vai morrer. Isso aqui não vai ser levado para frente, passado para frente, mas isso daqui vai sofrer sucessivas mitoses, então as pessoas vão ter parte do seu conjunto cromossômico, né, que são células do seu conjunto cromossômico, não, perdão, parte de suas células que possui esse cariótipo de 47 cromossomos, sendo uma trissomia do cromossomo 21. E aí o embrião vai ter aproximadamente 33% de mosaicismo por trissomia do 21 e vai desenvolver a síndrome de Down. Uma outra alteração que a gente pode ter é o quimerismo, e que é confundido com o mosaicismo, mas eles são bem distintos porque à direita, eu estou aqui representando o que a gente acabou de ver, que é a formação do mosaicismo. Eu tenho um único ovócito sendo fecundado por um único espermatozoide, me dá origem a um zigoto 2N normal, e uma célula sofre uma não disjunção mitótica e por causa disso eu vou ter células, né, com diferentes cariótipos, mas são células que são originárias de um mesmo zigoto. O que não acontece no quimerismo, porque eu tenho duas fecundações acontecendo. Vejam que eu tenho um ovócito sendo fecundado por um espermatozoide e me deu origem a esse zigoto, que está representado pela coloração amarela, e uma outra fecundação, em que esse outro ovócito é fecundado por esse espermatozoide e me dá origem a esse outro zigoto representado pela coloração azul. E em um determinado momento ocorre a fusão dessas células. E quando a gente pensa em fusão das células, muitos alunos pensam que é uma célula entrando na outra e que eu estou gerando indivíduos euploides. E não é isso. Quando a gente fala fusão dos embriões, é que ao invés de eu ter, né, as duas populações de células separadas e que daria origem, por exemplo, a dois indivíduos, essas células elas vão se fundir no sentido que elas vão se tornar um único indivíduo. Então, o que eu vou ter de resultado do quimerismo é a ocorrência de duas ou mais linhagens celulares geneticamente diferentes, que são derivadas de mais de um zigoto. Então, imagine que esse indivíduo aqui, por exemplo, se eu coleto esse DNA dele aqui da célula amarela, eu vou ter um perfil de DNA, e se eu coleto da célula azul, eu vou ter outro perfil de DNA. Então, são linhagens genéticas distintas, porque era uma dupla fertilização que daria origem, por exemplo, a dois indivíduos, tá? Bom, em relação, tá, às alterações cromossômicas e algumas outras informações complementares, era isso que eu queria falar para vocês. E um pouco mais de informações mais detalhadas, vocês vão obter nos capítulos de referência dos livros que estão no plano de curso, tá bom? Muito obrigada!